Olá, programador, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de MQL5 e nesta aula nós vamos dar continuidade na construção do nosso EIA, o nosso Expert Advisor. Na aula passada nós vimos as funções on the init, certo? A função de inicialização. Nós vemos também a função de inicialização e também vimos aqui todas essas variáveis, né, que a gente criou e as bibliotecas. E o que eu fiz aqui para facilitar a vida de vocês, né? Uma vez que a gente vai entregar o código-fonte para vocês, então você não precisa se preocupar em escrever caso você queira, né? Eu aconselho você fazer isso, né? Transferir isso para o seu editor para você começar a se familiarizar e tudo mais. Porém, a gente vai entregar o código pronto para você, o código final, né? Também não faz sentido eu entregar parte por parte, faz sentido a gente entregar todo o código para você. Então, eu fiz o quê? Eu fiz aqui os comentários para facilitar, né? Então você pode dar uma olhada aqui depois. E agora nós vamos começar a aula aqui de OnTick, que eu já deixei pronto para que o vídeo não se estenda muito, uma vez que essa é a parte que a gente mais vai escrever, né? Então eu já deixei tudo pronto para poder explicar para você o que é, cada função faz e como utilizar elas, certo? Vou pegar aqui minha ferramenta. Ótimo, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, né, é essa questão do headset last error, né? Então, essa função, basicamente, ela redefine os erros. É como se ela estivesse atualizando, né, o software. Esse comment é uma função que a gente viu também anteriormente, né? Está em branco aqui, mas ele, basicamente, ele escreve um comentário, você vai escrever ele aqui, para ele aparecer lá em cima do nosso código, né? Aqui em cima, basicamente, é o que ele vai fazer, ok? Essa função copy buffer, né? Ou seja, o que ela faz? Ela copia os dados de indicadores personalizados, né, para o VL buffer, ou seja, nesse caso aqui, para o VL buffer. Então, ele copia os dados do indicador VL handle, certo? O inicial 0 e até o candle 5, né, para o VL Buffer. Ele copia esses dados. Né? E o que é o VL Handle? O VL Handle nada mais é, nada menos do que o nosso indicador de volume. Então, o que ele faz? Ele basicamente ele copia, certo? Ele copia os dados dos indicadores, né, para o buffer, para essa questão aqui, para essa variável, porque nós vamos utilizar isso aqui para colocar no nosso software, certo? Depois, nós fazemos aqui a configuração dos array, né? O que é o array? A configuração dos array, a gente já aprendeu isso, mas é para ele mudar a série atemporal invertida. Então, basicamente, o que ele faz? Nós temos aqui o candle, né? Vamos supor que esse candle está em andamento, não fechou. Aí nós temos o outro candle, né? Também temos um outro candle aqui. Então, quando nós temos a parte inicial, o MetaTrader lê da esquerda para a direita, então esse aqui seria o candle zero, certo? Esse aqui seria o candle zero, e esse aqui em tese seria o 2. Quando a gente usa essa array set a series, né, a gente configura os arrays como uma série de dados temporais invertida. Então nós pegamos e invertemos a situação, né, quando colocamos verdadeiro aqui. Nós invertemos o candle e do buffer, ou seja, do volume. E aí isso faz com que agora esse aqui seja o zero, né, esse 1 e esse aqui o 2, certo? Ele faz essa transferência, né? E aqui a gente descreveu muito bem para você. Configura os array como séries temporais invertidas, ok? Indo mais para baixo, eu coloquei aqui também uma função, né? O symbol if tick obtém informações sobre o último tick do ativo, né? Ou seja, tick é tick, ou seja, aqui nós pegamos o array, né, de um candle, mas aqui a gente busca do último tick, do último candle. Então, caso você queira usar só do último candle, essa função vai poder ser utilizada, e aí basta você usar aqui a função tick, né? E eu já mostrei isso também lá nas aulas anteriormente, puxando dados de candle, é as aulas que nós puxamos, ok? Agora nós vamos continuar aqui, e agora nós vamos vir aqui para uma função bem importante, que é a função que converte o tempo,
né? O que que essa função aqui faz? Ela converte o tempo atual em uma estrutura MQL datetime, certo? Então, essa função aqui, ela faz basicamente isso. Ela utiliza e transfere, né? Ela converte o tempo atual em uma estrutura MQL datetime. E o que que é uma estrutura MQL datetime? A gente já viu também sobre essa função, né? É uma estrutura aí de ano, mês, dia, hora, minuto, segundos, né? Dia da semana e número do dia. Nas aulas anteriores nós vimos sobre essa função, sobre essa classe, na verdade, né? Que está sendo repassada para essa variável. E aí aqui nós utilizamos o time to script, né? Para fazer essa conversão do tempo atual, né? Então ele converte aqui o tempo atual em uma função aqui mqldate, certo? Então, nós pegamos essas datas, transformamos nisso aqui, certo? É isso aqui que é basicamente essa função faz e eu vou te mostrar porque depois nós vamos utilizar ela, né? Que está mais aqui para baixo, ok? Então, continuando aqui, nós temos aqui essa parte, né, que ele verifica se há uma posição aberta para o ativo, né, posição igual position select symbol, né, se houver posição, né, ou seja, se houver uma posição aberta, né, ou seja, se houver uma posição aberta, isso é verdade. E se isso for verdade, ele busca a posição e quanto da posição, ou seja, ele busca a posição, ou seja, nós estamos fato se é comprado ou vendido, né? Obtém informações sobre o tipo da posição, né? Ele busca, então nós estamos posicionados. Beleza, o que nós temos que pensar? Nosso robô está trabalhando, né? Ou seja, vai trabalhar. Então ele busca, estou posicionado? Ok. Se eu estou posicionado, procura para mim a informação através da posição se ela é comprada ou se ela é vendida, certo? E se ela é uma posição comprada ou vendida, mostra para mim qual que é o volume dessa posição, quanto da posição eu estou comprando, né? E se a gente vir aqui, buscar aqui essa referência, como eu venho ensinando vocês, escolha uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ela. Retorna true se a posição for concluída com êxito, retorna false caso houver uma falha, certo? Então, se eu estou posicionado, se isso é verdade, então vamos ver aqui o que que essa função faz. Position get integer. A função retorna a propriedade solicitada de uma posição aberta, pré-selecionada usando essa position get symbol ou position get select. A propriedade de operação deve ser do tipo datetime, né, dessa variação. Então, identificar, nós temos aqui os parâmetros, certo? O valor de retorno e quais são essa questão aqui. Identificador de uma propriedade de operação, o valor pode ser um dos valores de numeração enum position proper integer, né? Variável do tipo double que aceita o valor da propriedade requerida. Então, ele vai puxar aqui a questão da position type. Position type, exibição. Cadê position type aqui? Beleza, ó, o tipo da posição, tá vendo? Se ela vai ser uma posição comprada ou se ela vai ser uma posição vendida. Enum position type, compra ou venda, certo? Então, ele está buscando se tem uma posição, se ela é comprada ou vendida, né? Qual que é o tipo dessa posição, quanto da posição, né? Qual é o volume dessa posição? É isso que ele vai fazer aqui. Cadê? Posição, position volume, o volume da posição, né? Ou seja, qual que é o volume dessa posição. Então, ele vai fazer isso. Se não houver posição aberta, define, busca a posição como or value, ou seja, vamos dar uma olhada aqui, o que que é essa posição aqui. Aqui, ó. A constante pode ser implicitamente convertida para qualquer tipo de enumeração, né? Então, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se eu não tenho nada, ou não, else, né? Ou seja, vamos de novo, para você entender bem, para que você possa entender o que estamos fazendo aqui. Então, procura se tem uma posição, se a posição for verdadeira, certo? Ele busca se é comprado ou vendida e a quantidade disso. Se não houver posição aberta, define
busca a posição como essa função, ok? Então, digamos assim, se não, ele vai definir como isso aqui, e isso aqui volta como se fosse falso. Não existe nenhuma posição aberta, ok? Ótimo. Uma vez que a gente tem essa definição, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai trabalhar com os sinais. Então, ó, verifica se as condições para comprar são atendidas. Ou seja, lembra que a gente viu o VL Buffett lá em cima e o VL que a gente colocou aqui? Ó, aqui, ó, VL ou volumes. Você pode colocar aqui qual o nome que você quiser, certo? Então, aqui tá 20 milhões. Então, lembra aqui, ó, VL Buffett, ok? Aqui nós temos aqui o VL Handel, né? Ok, do volume. E aí nós vimos agora há pouco que a gente puxou o Buffett para cá, na on-tick. Então, nós temos aqui, ó, VL Buffett passando, o VL Handel passando para o VL Buffett, certo? Uma vez que a gente tem toda essa transfiguração do VL Handle passando para o buffer, nós temos o carregamento do volume aqui. E aqui nós temos o array, certo? O array serve para a gente puxar volumes de barras anteriores. Então, por isso que nós temos aqui o número 1. Né? Então, o que ele está pedindo? Ó, verifica se as condições para a compra são atendidas. O que eu defini na estratégia? Eu defini o seguinte, nós temos aqui um candle de alta, por exemplo, certo? E aí, esse candle, ele tem que ser, por exemplo, ó, o VL Buff tem que ser maior do que o VL. Aí ele vai fazer o quê? Ele tem um sinal de compra, ok? Ele tem um sinal de compra. Então, se o volume dessa barra for maior, aí abriu aqui uma outra barra, né? Essa barra ela vai abrir e ela vai verificar essa barra anterior, porque esse aqui é o 1, certo? E essa aqui é o 0. Ele vai verificar se esse aqui for maior do que o VL, que é 20 mil, aí ele vai enviar uma ordem de compra aqui, vai para o alvo e vai para o stop. Certo? Ok. Agora, se a gente também tem uma barra de alta, certo? E o volume, o VL buffer anterior for menor do que o VL, for menor do que 20 mil, aí ele vai fazer uma venda aqui, certo? Vai fazer uma venda aqui com o alvo aqui e o stop aqui. Então, se a gente também tiver uma vela de queda, ele vai verificar a questão do volume da vela. Se for maior, ele vai comprar, né? Se for maior, ele vai comprar. Se for menor, ele vai vender, certo? Ele vai vender. Essa é a estratégia que a gente definiu aqui. E aí, uma vez que a gente definiu essas condições, a gente deu que se isso aqui ocorrer, a gente tem um sinal igual a comprar, e se isso aqui ocorrer, nós temos um sinal que é igual a vender. Aí, nós definimos esse sinal aqui, ó, defina a variável de ordens com base nas condições. Então, se, certo? Se o sinal for igual a comprar, então eu dou ordem 1. Ok? Eu dou o valor de 1 aqui para ele. Se caso ao contrário, né? Se a ordem, no caso aqui, ok? Se o sinal for igual a comprar, ou seja, o sinal comprar, se o sinal for igual a comprar, então ordem 1, ok? Se não, o sinal for igual a vender, o sinal aqui vai ser menos 1. Então, nós colocamos esses valores de menos 1. Então, se o volume for menor do que 20 milhões, é menos 1. E se o volume for maior, é 1. Certo? 1 e menos 1. Beleza. Aí, nós verificamos aqui também, ó. Se houver uma posição aberta, define ordens como zero. Né? Então, ou seja, isso aqui nada mais é para a gente definir se a gente tem alguma posição em aberto para a gente não precisar entrar mais. Então, se houver uma posição aberta, define como zero, ou seja, se a gente está comprado, certo? Se a gente está comprado ou vendido, ok? Aí vai ser zero. Por quê? Porque a gente já está, ou se houver uma posição aberta, define ordem como zero. Então vai ser zero, ok? A gente precisa definir isso. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, lá em cima a gente definiu a questão, né? Isso aqui eu vou mostrar para você depois, tá? Depois eu mostro esse bloco aqui para vocês lá embaixo. Mas, basicamente, isso aqui faz parte também. Mas, basicamente, aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, adiciona a condição para operar apenas dentro do horário específico. Então, lembra que a gente tinha feito o current time lá? Então, agora ele está fazendo toda essa verificação.
verificação se o quench time é maior do que o horário de abertura e menor do que o minuto de abertura, ou maior, certo? E mesma coisa aqui, ou seja, com essa função aqui, ele só vai operar dentro do horário que a gente selecionar aqui na horário abertura e minutos de abertura, e aqui também, né? Se não, ele vai dizer aqui para mim, ó, se estiver fora do horário especificado, imprime uma mensagem e encerra a função, né? Ou seja, fora do horário específico, não operando, né? Então ele vai retornar e vai zerar, ou seja, tem que passar por esse bloco aqui para saber se vai estar dentro do horário de operação, certo? Isso aqui eu já vou explicar para vocês por quê? Porque isso aqui está ali embaixo. É uma função que a gente criou para poder verificar se tem uma nova vela ou não, ok? Agora vem a questão das ordens de envio, né? Então nós temos aqui toda a questão das ordens de envio. Então, se ordens for diferente de zero, executa a ordem de compra, né? Lembra que a gente falou se a gente tiver posicionado vai ser zero? Então, se for diferente de zero, aí a gente faz aí a compra ou a venda, porque aí o zero, ou seja, se ele tiver posicionado, né? Se ele tiver aqui posicionado como zero, né, posição, se houver uma posição aberta, define como zero. Então, se for diferente de zero, quer dizer que eu não estou posicionado, correto? E se eu não estou posicionado, o que que ele faz? Ele pega, ele vai limpar aqui toda a memória, né, da questão do software para limpar se houver algum tipo de erro, né? E aí ele vai falar aqui, ó, se for lembra, ó, se for compra, né? Se isso for 1 e o 1 é igual a compra, sinal de compra, coloque o código para abrir uma ordem de compra a mercado aqui. Então, nós usamos a função trade by, né? Nós colocamos aqui a quantidade de contratos, o símbolo, tipo .esc, ou seja, nós vamos enviar uma ordem aí do tipo ESC, aí tipo .esc menos 5, que é o stop loss, ou eu posso também colocar aqui, por exemplo, menos tipo .esc menos, eu estou comprado, então aqui é stop loss, por exemplo, certo? E aqui eu também posso colocar como mais stop gain, certo? Eu posso fazer dessa forma, que está lá em cima, né? Então, por isso que nós definimos isso aqui, ó, número de contratos, stop gain, stop loss, né? E lembrando aqui, ó, o trade que a gente está usando daquela classe, né? Então, c.trade, ok? Aqui, ó, desce mais um pouco, aqui, ó, c.trade, c.buy, quer ver, ó, c. Olha lá, buy limit, buy stop. Nós estamos usando aqui compra mercado nesse caso, né? Aí tem o número de contratos, o símbolo do ativo, né? O tipo que a gente de ordem que a gente vai enviar, se é uma ordem no melhor preço de compra ou no melhor preço de venda. E aqui são as variáveis. Eu gosto de deixar aqui sempre o valor aqui, ou pode colocar lá em cima também. Aí, se a ordem for igual a 1, ou seja, se isso aqui for igual a compra, porque 1 é igual a comprar, ele vai comprar a mercado. Agora, se isso for menos 1, que é venda, ele vai fazer uma ordem de venda a mercado, certo? E aí nós temos que preencher toda a boleta aqui do tipo, da ordem, número de contratos, o tipo, tudo o que é correlacionado à função trade, né? A C-Trade, a classe C-Trade, certo? Aqui uma das partes mais importantes que a gente pode fazer. E nas próximas aulas nós vamos ver aí como enviar ordens limit e também buy stop, né? Para quem não sabe, ordens limit, por exemplo, nós temos um candle de alta aqui, né? Então, a ordem limit, por exemplo, o preço está aqui, aí nós colocamos uma ordem de compra aqui, ó, na mínima. Aí o preço tem que vir pegar aqui essa ordem, certo? Isso é uma ordem limit e uma ordem buy stop, segue na mesma linha de raciocínio, só que porém da função inversa. Abriu um candle aqui, nós queremos comprar o rompimento, então na hora que ele passar aqui ele compra. Então ordens limit e ordem buy stop, e no caso da venda a mesma coisa. Então essa aqui é a função de preenchimento
de boleta, né? E por que que eu não escrevi? Porque senão ficaria uma aula muito grande para mim escrever tudo isso aqui para vocês. Aí eu preferi fazer o quê? Escrevendo aqui e já ir colocando o que cada coisa faz para facilitar o seu entendimento e para na hora que você baixar esse código-fonte, você também ter toda a estrutura colocada aí, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui aquela estrutura que eu falei para você, né? Ó, que é a função do... cadê você? Aqui, ó. Temos nova vela, né? Então, essa temos nova vela é uma função que a gente criou aqui, né? A função personalizada para verificar se é uma nova vela. Ou seja, quando a gente tem um candle, né, de compra ou venda, no caso, certo? Vou colocar aqui um candle de compra. Ele faz o quê? Ele compra nessa vela aqui. Se a gente não tem essa função de temos uma nova vela, o que que ele vai fazer? Ele vai já enviar uma ordem aqui e vai ficar enviando ordens. Se a condição for satisfeita, ele vai ficar enviando ordens com o candle aberto. Com essa função aqui, o que que ele faz? Ele vai, comprou aqui, certo? Aí ele vai ver se nós temos uma nova vela e se estamos posicionados. Ou seja, se a gente já tiver posicionado, ele não vai fazer nada, né? Agora, se nós não temos uma nova vela, ok? Se nós temos nova velas, aí ele não vai fazer nada também. E eu vou mostrar isso na prática para vocês, o que que vai acontecer sem essa função aqui, certo? Então, nessa aula, basicamente é isso. Eu desejo você paz e prosperidade e na próxima aula nós vamos ver como que esse robô está funcionando na prática, tá certo? Um grande abraço, até a próxima aula.